Olá e bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo falaremos sobre as 7 epidemias mais devastadoras da história humana. Desde o início da civilização, as doenças infecciosas têm sido um dos maiores desafios enfrentados pelo ser humano. Neste vídeo, vamos explorar as 7 epidemias mais mortais da história, desde a pandemia de gripe espanhola de 1918 até a atual pandemia de Covid-19. Veremos como essas doenças se espalharam, quais foram os impactos na sociedade e como as pessoas lutaram para controlar e eventualmente vencer essas epidemias. Vamos mergulhar na história da saúde pública e aprender com os erros e acertos do passado para nos prepararmos para o futuro. Essas são as epidemias que veremos. A pandemia de gripe espanhola de 1918. A pandemia de HIV/AIDS. A terceira pandemia de peste bubônica. A sexta pandemia de cólera. A sexta pandemia de varíola. A pandemia de gripe H1N1 de 2009. A pandemia de Covid-19. Essas 7 epidemias foram algumas das mais devastadoras da história humana, mas infelizmente não foram as únicas. A história está repleta de exemplos de doenças infecciosas que mataram milhões de pessoas e mudaram o curso da história. Vamos começar? Mas antes não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as notificações quando saírem novos vídeos e ao final, se gostaram do vídeo, deixe aquele like. A pandemia de gripe espanhola de 1918 foi uma das epidemias mais mortais da história, infectando 1/3 da população mundial e matando cerca de 50 milhões de pessoas. A doença se espalhou rapidamente pelo mundo durante a Primeira Guerra Mundial e atingiu pessoas de todas as idades, causando sintomas graves e, em muitos casos, morte. A gripe espanhola foi causada por um vírus da gripe H1N1 e se espalhou de pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias. Os sintomas incluíam febre alta, dores de cabeça, dores musculares e tosse, mas a doença também podia levar a complicações graves, como pneumonia e insuficiência respiratória. A taxa de mortalidade da gripe espanhola foi estimada em cerca de 2,5%, o que significa que cerca de 2,5% das pessoas que contraíram a doença morreram. A gripe espanhola atingiu o seu pico em outubro de 1918 e, em algumas áreas, chegou a matar mais pessoas do que a própria guerra. A doença afetou pessoas em todas as partes do mundo, mas os países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial foram os mais afetados, pois os soldados estavam em contato próximo uns com os outros e viajando para diferentes partes do mundo. A gripe espanhola teve um impacto duradouro em todo o mundo e mudou a dinâmica da sociedade. Muitas pessoas perderam seus entes queridos para a doença e a perda de trabalhadores afetou a economia global. A gripe espanhola também acelerou a mudança de gerações, com os jovens assumindo papéis de liderança mais cedo do que o normal devido à perda de vidas entre os adultos mais velhos. Embora a gripe espanhola tenha sido uma das epidemias mais mortais da história, ela também levou a avanços na saúde pública. A pandemia foi um lembrete de que as doenças infecciosas podem se espalhar rapidamente e que é importante estar preparado para lidar com elas. A experiência da gripe espanhola também ajudou a desenvolver as técnicas de prevenção e controle de epidemias que são usadas hoje em dia. A pandemia de HIV/AIDS é uma das epidemias mais devastadoras da história moderna, infectando mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo e matando 35 milhões desde que foi identificada pela primeira vez na década de 1980. A doença é causada pelo vírus HIV e pode levar à síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, que debilita o sistema imunológico e torna as pessoas mais suscetíveis a outras doenças. O HIV é transmitido principalmente através de relações sexuais sem proteção e por meio de transfusões de sangue contaminado. A doença também pode ser transmitida de mãe para filho durante a gravidez, o parto ou a amamentação. Os sintomas do HIV podem incluir febre, dores de cabeça, dores musculares e faringite, mas muitas vezes não aparecem por anos após a infecção. A pandemia de HIV/AIDS teve um impacto devastador em todo o mundo,
mas foi especialmente prejudicial em países em desenvolvimento, onde a doença é ainda mais difícil de controlar devido à falta de recursos e acesso a tratamentos. A doença também foi um grande problema em comunidades homossexuais e afro-americanas nos Estados Unidos e em outros países. Embora não haja cura para o HIV, os avanços na medicina permitiram que as pessoas vivam com a doença por mais tempo do que antes. Os tratamentos antivirais podem controlar a replicação do vírus e ajudar a manter o sistema imunológico forte, mas esses tratamentos são caros e nem sempre estão disponíveis para todos. A pandemia de HIV/AIDS é um lembrete de que as doenças infecciosas podem ter um impacto devastador em toda a sociedade e que é importante tomar medidas para prevenir sua disseminação. Isso inclui o uso de preservativos durante as relações sexuais, o cuidado ao compartilhar agulhas e o teste regular para o HIV. Além disso, é importante lembrar que o HIV/AIDS não é uma doença vergonhosa e que as pessoas que vivem com o vírus merecem respeito e apoio. A pandemia de HIV/AIDS também foi um lembrete de que a saúde pública é uma responsabilidade coletiva e que é preciso trabalhar juntos para controlar e eventualmente vencer epidemias como essa. Isso inclui o investimento em pesquisa médica e em programas de prevenção e tratamento, bem como a sensibilização e o combate ao estigma e à discriminação que muitas vezes são dirigidos a pessoas que vivem com HIV. A terceira pandemia de peste bubônica foi uma das epidemias mais mortais da história, matando cerca de 25 milhões de pessoas ao longo de vários séculos. A doença é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis e é transmitida principalmente por pulgas que se alimentam de roedores infectados, como ratos. A peste bubônica pode levar à formação de inchaços dolorosos conhecidos como bubões e, se não for tratada, pode ser fatal em questão de dias. A terceira pandemia de peste bubônica começou na China no século XIX e se espalhou rapidamente para outras partes do mundo, atingindo Europa, África e América do Norte. A doença foi particularmente devastadora na Europa, onde matou milhões de pessoas durante a Idade Média. A peste bubônica teve um grande impacto nas sociedades em que se espalhou, pois as pessoas temiam o contágio e muitas vezes evitavam o contato com pessoas que estavam doentes ou com sintomas da doença. Isso levou ao isolamento e à exclusão de muitas pessoas e ao colapso de economias inteiras. A peste bubônica também foi responsável por mudanças significativas na estrutura da sociedade, como o aumento da pobreza e o declínio do poder dos nobres. Embora a peste bubônica tenha sido uma doença devastadora, houve alguns esforços bem-sucedidos para controlar e erradicar a doença. Por exemplo, a segunda pandemia de peste bubônica foi controlada graças a esforços de saneamento e ao uso de medicamentos para tratar a doença. No entanto, ainda ocorrem surtos ocasionais de peste bubônica em todo o mundo e é importante continuar tomando medidas para prevenir a disseminação da doença. Em resumo, a terceira pandemia de peste bubônica foi uma das epidemias mais mortais da história e teve um impacto duradouro nas sociedades em que se espalhou. A doença é causada por uma bactéria transmitida por pulgas e pode levar à formação de inchaços dolorosos conhecidos como bubões. A peste bubônica ainda ocorre em todo o mundo, mas os esforços de prevenção e controle têm ajudado a minimizar o impacto da doença. A sexta pandemia de cólera foi uma das epidemias mais devastadoras da história moderna, matando milhões de pessoas em todo o mundo. A doença é causada por uma bactéria chamada Vibrio cholerae e é transmitida principalmente por água contaminada e alimentos que foram manipulados por pessoas infectadas. A cólera pode levar à desidratação grave, se não for tratada, pode ser fatal em questão de horas. A sexta pandemia de cólera começou na Ásia em 1961 e se espalhou rapidamente para outras partes do mundo, atingindo África, Europa e América do Sul. A doença foi particularmente devastadora em países em desenvolvimento, onde a falta de saneamento básico e de acesso a tratamentos médicos contribuiu para o alto número de casos e de mortes. A cólera teve um impacto significativo nas sociedades em que se espalhou, pois as pessoas temiam o contágio e muitas vezes evitavam o contato com pessoas que estavam doentes ou com sintomas da doença.
Isso levou ao isolamento e à exclusão de muitas pessoas e ao colapso de economias inteiras. A cólera também foi responsável por mudanças significativas na estrutura da sociedade, como o aumento da pobreza e o declínio do poder dos nobres. Apesar de ter sido uma doença devastadora, a sexta pandemia de cólera foi controlada graças a esforços de saneamento e ao uso de medicamentos para tratar a doença. No entanto, a cólera ainda é um problema em algumas partes do mundo e é importante continuar tomando medidas para prevenir a disseminação da doença. Isso inclui o fornecimento de água potável limpa, o saneamento adequado e o acesso a tratamentos médicos. A sexta pandemia de varíola foi uma das epidemias mais mortais da história, matando cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. A doença é causada pelo vírus da varíola e é transmitida principalmente por contato direto com pessoas infectadas ou por meio de objetos contaminados. A varíola pode levar a feridas dolorosas na pele, se não for tratada, pode ser fatal em questão de dias. A sexta pandemia de varíola começou na Ásia em 1899 e se espalhou rapidamente para outras partes do mundo, atingindo Europa, África e América do Sul. A doença foi particularmente devastadora em países em desenvolvimento, onde a falta de acesso a tratamentos médicos contribuiu para o alto número de casos e de mortes. A varíola teve um impacto significativo nas sociedades em que se espalhou, pois as pessoas temiam o contágio e muitas vezes evitavam o contato com pessoas que estavam doentes ou com sintomas da doença. Isso levou ao isolamento e à exclusão de muitas pessoas e ao colapso de economias inteiras. A varíola também foi responsável por mudanças significativas na estrutura da sociedade, como o aumento da pobreza e o declínio do poder dos nobres. Apesar de ter sido uma doença devastadora, a sexta pandemia de varíola foi controlada graças ao uso de vacinas para prevenir a doença. A varíola foi declarada erradicada em 1980, graças a esforços globais de vacinação e ao uso de medicamentos para tratar a doença. No entanto, é importante continuar mantendo os programas de vacinação em funcionamento para garantir que a doença não volte a se espalhar. A pandemia de gripe H1N1 de 2009, também conhecida como gripe suína, foi uma das epidemias mais recentes da história moderna, infectando milhões de pessoas em todo o mundo e matando cerca de 200 mil. A doença é causada por um vírus da gripe que se originou em suínos, mas que foi capaz de infectar humanos. A gripe H1N1 é transmitida principalmente por contato direto com pessoas infectadas ou por meio de objetos contaminados. A pandemia de gripe H1N1 começou na América do Norte em 2009 e se espalhou rapidamente para outras partes do mundo, atingindo Europa, África, Ásia e América do Sul. A doença foi particularmente devastadora em países em desenvolvimento, onde a falta de acesso a tratamentos médicos contribuiu para o alto número de casos e de mortes. A gripe H1N1 teve um impacto significativo nas sociedades em que se espalhou, pois as pessoas temiam o contágio e muitas vezes evitavam o contato com pessoas que estavam doentes ou com sintomas da doença. Isso levou ao isolamento e à exclusão de muitas pessoas e ao colapso de economias inteiras. A gripe H1N1 também foi responsável por mudanças significativas na estrutura da sociedade, como o aumento da pobreza e o declínio do poder dos nobres. Apesar de ter sido uma doença devastadora, a pandemia de gripe H1N1 foi controlada graças ao uso de vacinas para prevenir a doença e ao uso de medicamentos para tratar os sintomas. No entanto, é importante continuar mantendo os programas de vacinação em funcionamento e estar preparado para enfrentar outras epidemias de gripe no futuro. A pandemia de Covid-19, também conhecida como coronavírus, é uma das epidemias mais recentes da história moderna, tendo começado em Wuhan, na China, em 2019 e se espalhado rapidamente para todo o mundo. A doença é causada por um vírus chamado SARS-CoV-2 e é transmitida principalmente por contato direto com pessoas infectadas ou por meio de objetos contaminados. A Covid-19 pode levar a sintomas leves ou graves, incluindo febre, tosse, fadiga e dificuldade para respirar, e pode ser fatal em alguns casos. A pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo em todo o mundo, pois as pessoas temiam o contágio e muitas vezes evitavam o contato com outras pessoas.
Isso levou ao fechamento de escolas, empresas e outras instituições, bem como ao cancelamento de eventos públicos e viagens. A pandemia também teve um impacto econômico, com o colapso de muitos setores da economia e o aumento da pobreza e da desigualdade em muitos países. Para tentar controlar a pandemia, muitos países implementaram medidas de distanciamento social, como o fechamento de fronteiras, o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento social. Alguns países também desenvolveram e começaram a aplicar vacinas para prevenir a doença, embora ainda haja desafios para garantir que a vacinação esteja disponível para todos. Em resumo, a pandemia de Covid-19 é uma das epidemias mais recentes da história moderna e teve um impacto significativo em todo o mundo. A doença é causada por um vírus chamado SARS-CoV-2 e pode levar a sintomas leves ou graves, incluindo febre, tosse, fadiga e dificuldade para respirar. A pandemia foi controlada graças a medidas de distanciamento social e ao desenvolvimento de vacinas, mas ainda há desafios para garantir que a vacinação esteja disponível para todos. Então esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e se gostaram do vídeo dar aquele like.